Oi gente, tudo bem? Então, como vocês viram no título do vídeo, eu fiz um trocadilhozinho, tipo, minha história, pra contar um pouco como foi meu processo, as coisas que aconteceram comigo até o momento de eu conseguir entrar na faculdade, que não foi fácil. Inclusive, antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer dois disclaimers aqui nesse vídeo. Primeiro, eu não tô usando essa blusa pra me achar de alguma forma, falar, eu estudo no FMG, eu faço história no FMG. Não, é só pra fazer a thumbnail do vídeo e porque o vídeo é sobre isso aqui, é sobre eu conseguir essa blusa, enfim. E o outro disclaimer é, eu sei que muita gente teve a vida muito pior que a minha, foi muito mais difícil pra essa galera, só que não dá pra comparar esse tipo de coisa, entendeu? Não é uma competição de quem sofreu mais que o outro. Eu só tô tentando falar um pouco da minha história pra tentar inspirar alguém, tentar motivar alguém que eu sei que tá difícil, ainda mais nesse período de estudar para vestibular, eu sei que é muito difícil. E eu tô aqui para tentar motivar você de alguma forma. Porque por mais que você olhe para mim e fala, mas pelo menos você teve dinheiro para fazer isso, pelo menos você conseguiu fazer isso. Eu sei que tem gente que sofreu mais, só que não dá para comparar simplesmente. Tô falando o que eu sofri e na minha realidade essas coisas foram muito difíceis. Hoje em dia tá tudo bem, inclusive é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque se fosse naquela época eu não conseguiria nem falar sobre, eu não conseguiria gravar vídeo, eu não conseguiria fazer nada. Então eu tá gravando esse vídeo aqui falando sobre isso quer dizer que hoje em dia tá tudo bem e deu tudo certo. O Jorge tá aqui comigo me acompanhando porque eu tô sozinho em casa e quando eu tô sozinho ele fica carente, né, Jorge? Então não reparem no Jorge. Ou reparem porque ele é fofinho, mas deixa ele aí. Quando eu pensei em fazer esse vídeo, a minha maior dúvida foi de onde eu começo a contar as coisas que aconteceram. E a minha resposta foi: eu acho bom falar do que estava acontecendo primeiro no meu ensino fundamental, para entender a realidade que eu estava, para entender o contexto onde eu estava inserido e, enfim. Então, não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu no ensino fundamental, porque foi super normal. No meu ensino fundamental eu estudava numa escola pública, não vou falar o nome aqui porque eu não quero expor nada disso. Eu estudava numa escola pública que nunca foi uma das melhores, muito pelo contrário. E nessa escola pública, a gente não tinha tanto acesso à informação. E isso acarreta o quê? Nesse período de nono ano, oitavo, nono ano, muitos adolescentes, jovens, eles pensam em, vou fazer algum cursinho aqui, alguma coisa desse tipo para entrar em algum instituto federal, para entrar no Cefet, entrar no Coltec. Só que lembra que eu falei que no ambiente onde eu estava inserido, na escola que eu estava inserido, a gente não tinha tanto acesso à informação assim? E isso na prática quer dizer que eu não sabia da existência de institutos federais de Cefet, de Coltec, eu não sabia que existia isso. Inclusive, muitas pessoas da minha sala também não sabiam que existia. A gente começou a saber que existia esse tipo de coisa quando a gente já estava no ensino médio, já estava quase formando, enfim. Eu vou chegar lá nessa parte da história ainda. Tendo em vista, então, que eu não sabia da existência desse tipo de ensino que eu poderia ter, porque além de ser uma das melhores escolas públicas, que é o Cefet, Coltec, além disso eles te preparam tecnicamente, porque é junto ensino médio e ensino técnico. E seria muito bom, porque a maioria das pessoas que estudam nisso passam em faculdades públicas muito fácil, sem muitos problemas. Então tá, eu não sabia da existência, então eu formei no nono ano normal, sem saber que isso existia. Só que, o que aconteceu? As coisas começaram a desandar aí. Meu irmão sofreu muito bullying nessa escola. Meu irmão é um ano mais velho que eu. Ele sofreu muito bullying nessa escola. Isso fez com que minha mãe mudou ele de escola e me mudou junto de escola, porque ia ser muito mais fácil da gente estudar na mesma escola. Então, ele foi para o segundo ano em outra escola e eu fui para essa mesma escola no primeiro ano. Nessa escola que eu fui nova, que também era escola pública e não era uma das melhores, muito pelo contrário, eu não quero falar aqui que era uma das piores escolas, porque eu acho feio falar isso, mas não era das melhores. Era uma escola que só tinha ensino médio, só tinha primeiro, segundo, terceiro ano. E qual foi o maior problema desse período? As pessoas que foram pro primeiro ano, que seriam da minha turma, eram tudo amigo, porque eles vieram da mesma escola. Então, tipo assim, eles estavam na mesma escola no ensino fundamental e eles foram pro primeiro ano juntos. E então
nessa escola eu fui muito excluído de tudo, porque já tinha uns grupinhos separados e eu era o único que não veio da mesma escola que todo mundo. Não era uma escola grande, por isso que não tinha muita escapatória para mim de me encaixar em outros tipos de grupos, porque era muito pequeno, tinha duas turmas só de primeiro ano e eu estava sendo excluído completamente de tudo porque eu não era desse grupinho. Eu fui fazer amizade com a galera lá só no final do ano já, quando estava quase acabando o ensino médio, quando eu estava quase acabando o primeiro ano. Só que nessa época de ensino médio você já tem que pensar no seu futuro. E as coisas começaram a ficar difíceis, porque eu já flertava muito com a ideia de ser professor. Eu sempre olhei essa profissão de magistério com um brilho nos olhos. Eu sempre achei a coisa mais incrível do mundo, dar aula, ensinar as pessoas. Quando chega no final do ano, os alunos falam: Nossa, professor, muito obrigado. Blá, blá. Essas coisas assim que a maioria das pessoas tem com o professor. Só que o problema é que minha família é extremamente conservadora e meus pais são militares. Então, assim, na cabeça dos meus pais só existiam duas profissões: médico ou advogado. E não, eu não tinha coragem de falar com eles que eu gostava da ideia de ser professor. Inclusive, teve uma vez que, na época, eu tava passando aquela novela Rebelde, é, na versão do Brasil, né? Tava passando na TV e tinha um professor nessa novela. E eu falei brincando assim com os meus pais: Nossa, imagina ser um professor igual ele, ia ser legal. Só que eu fui reprimido e falou assim: Ah, mas pena que no Brasil isso não é uma realidade, né? Então não dá nem pra tentar ser professor no Brasil. Enfim, então eu nunca fui incentivado nisso. Só que eu ainda não tinha falado com eles que eu queria ser professor de fato. Isso só começou a. Calma aí, vai chegar lá na história. Então, pelo fato de nesse primeiro ano eu me sentir muito excluído, não ter amigos, meio que junta tudo isso e não tem como você ser um excelente aluno, porque seu psicológico não tá tão bem assim. Tá, então acabou o primeiro ano, eu não tava bem psicologicamente, eu me senti muito excluído, mas era uma escola legal, não dá pra reclamar muito disso não. Só que aí começou a pior época da minha vida, porque minha mãe, eu não sei se eu falei no vídeo já, mas meu pai e minha mãe são policiais militares. Aí eles conseguiram uma vaga pra mim no colégio militar, no colégio Tiradentes, colégio militar não, colégio Tiradentes, que é um colégio militar. E nessa escola, assim, foi o pior momento da minha vida. Segundo ano do ensino médio, eu tinha 16 anos, porque eu sofria um bullying absurdo nessa época. Foi, assim, extremamente ruim pro meu psicológico essa época, porque vocês não têm ideia o bullying que eu sofria. Então, assim, eu não contava pros meus pais que eu sofria bullying, eu só pedia pra sair da escola. Inclusive, até hoje, eu acho que eles não sabem que eu sofria tanto bullying assim nessa escola. Só se eles verem esse vídeo, mas eu acho que não vai ver. E, véi, como que você é um bom aluno quando você sofre tanto bullying assim? Muito pelo contrário, eu chorava muito nessa época, toda noite praticamente eu chorava. Eu pedia para os meus pais para eu sair da escola, só que eles achavam que eu queria sair pelo fato de eu não estar me identificando com o colégio, porque era militar e tinha que usar farda, tinha que tirar a barba, tinha que cortar o cabelo curtinho. Então, e outra coisa também que não sei se pra vocês é bobagem, mas minha autoestima foi pro buraco nessa época, porque eu não me sinto bem sem barba, eu não me sinto bem de cabelo curto, então eu não me sentia bonito em nenhum aspecto, eu não me sentia suficiente, muito complexo de inferioridade, porque por causa do bullying que eu sofria. Aí eu fiquei o ano todo pedindo pra minha mãe pra eu mudar de escola, porque eu tava extremamente triste. Só que ela não me tirou dessa escola nesse ano. Eu fiquei um ano todo nessa escola, inclusive. Só que junto a esse bullying que eu tava sofrendo todo, junto a isso tudo, eu meio que decidi o curso que eu queria fazer, dentro de mim só, não contei pros meus pais nem nada disso, que eu queria, tipo assim, eu sempre quis ser professor, só que eu meio que decidi que eu queria ser professor de história, porque eu sou apaixonado por essa matéria e é a matéria que eu mais me identifico e a matéria que eu mais me sinto bem ensinando. Então, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer história, começou alguns conflitos na minha cabeça, porque eu não podia falar com os meus pais que eu queria fazer história, porque eu ia ser extremamente reprimido por isso.
que vai acontecer logo menos na história, mas calma aí que vai chegar lá ainda. Então, na minha cabeça eu tava, ó, eu quero fazer um curso, eu quero ter essa profissão, só que eu não posso contar para os meus pais ainda, porque eu não vou ter apoio, porque meus pais não concordam com isso, que para eles é um curso medíocre, era pelo menos um curso medíocre, e eles queriam que eu fizesse medicina ou direito. Então tá, 2016, chorando todo dia porque eu sofria bullying, com complexo de inferioridade, com problemas de autoestima, com ansiedade, muita ansiedade, que até hoje eu sofro um pouco de ansiedade. Acabou, eu tomei 2 recuperações, porque eu não consegui estudar. Aconteceram outras coisas também, só que não vale a pena falar no vídeo, quem é meu amigo próximo sabe. Aí chegou no meu terceiro ano. Ah, um PS só que eu esqueci. Até então eu não sabia o que era Enem, eu não fazia ideia para que servia o Enem, eu não sabia direito como funcionava o Enem. Eu só sabia da existência do Enem porque, como meu irmão é um ano mais velho que eu, era o ano dele fazer Enem. Então, meio que. Meio que. Agora eu sabia da existência do Enem, mas eu não sabia o que era. Meu pai até falou: ah, faz Enem nesse ano pra você treinar pro ano que você for fazer pra valer. Só que, como eu não sabia o que era e como funcionava e pra que servia, eu falei: não, não vou fazer Enem, não precisa não. E eu me arrependo muito de não ter feito Enem. Então tá, finalmente minha mãe, não sei se ela se ligou que eu tava extremamente mal por causa da escola que eu tava estudando, porque não tava me fazendo nem um pouco bem. No terceiro ano eu voltei para a escola que eu estudava no ensino fundamental. Só que teve um problema muito ruim que foi, eu fiquei 2 anos fora dessa escola e a galera que estava na escola continuou normal. Então quando eu cheguei nessa escola, eu conheci um povo, só que eu fui completamente excluído da mesma forma, porque era um povo que já era amigo, já ficou esses 2 anos convivendo uns com os outros e eu não. Eu estava em outras escolas. Então quando eu voltei eu fui completamente excluído dos grupos e só que era uma escola que, querendo ou não, eu conhecia as pessoas. Só que era o ano de fazer Enem, era o ano de decidir o curso, era o ano de decidir a faculdade, era o ano de. Oba. Posso continuar aqui, Jorge Amado? Enfim, se eu não falei com os meus pais até agora o curso que eu queria fazer, era a hora agora, porque terceiro ano é o ano do Enem, não tem como. Então assim, eu comecei a descobrir o que era o Enem e para que funcionava e como funcionava também. E eu só consegui descobrir para que serviu o Enem porque um professor de um cursinho, o cursinho que eu fiz, foi na minha escola, escola pública, e falou: gente, esse cursinho aqui é um preparatório para o Enem e se você pensa em fazer alguma faculdade, alguma coisa desse tipo, a gente vai dar um desconto para quem é de escola pública, por isso que eu estou vindo aqui para oferecer, vai ter uma prova para fazer, para conseguir desconto, enfim, essas coisas todas. Aí eu falei com os meus pais: ó, tem um cursinho aí que eu tô querendo fazer para passar no Enem, isso, aquilo. Beleza. Só que até então, eu não falei com os meus pais que eu queria fazer história e que eu queria ser professor. Eu falava: ah, quem sabe eu tento alguma faculdade de direito, alguma faculdade de medicina e tal. Beleza. Foi o terceiro ano, passou o terceiro ano, toda aquela correria de terceiro ano que quem tá no terceiro ano sabe e quem não tá ainda espera por isso. Eu comecei a fazer cursinho. E nesse cursinho eu vi como que era a relação aluno-professor, como os professores eram diferentes dos professores que eu tinha, porque eu estudei em escola pública e lá é muito diferente. Se você nunca estudou em escola pública, você não imagina como é que é. Mas a forma que os professores são em escolas particulares é muito diferente. E me deu uma esperança de, véi, é uma profissão possível para mim. Aí beleza. Aí começou o momento mais conturbado da minha vida, porque eu decidi falar com os meus pais que eu queria ser professor de história. Aí meu mundo caiu simplesmente, porque porque primeiro que meus pais não acreditaram, né? Eles falaram: ah, não é possível. Não, você não tá estudando para fazer história. Só que não ficou só nisso.
partir do momento que o tempo foi rolando, que foi passando os meses, que eu tava chegando mais perto do vestibular, e eu não mudava essa ideia de ser professor de história, as coisas que eu tinha que ouvir dos meus pais começaram a ficar piores. Então, assim, não acredito que você vai fazer história, passou pra você só me dá desgosto, você é um péssimo filho, quando você formar você pode pegar seu diploma e rasgar no meio porque não vai servir pra nada. E num período onde você está extremamente fragilizado, porque é o período de terceiro ano, essas coisas têm um peso muito maior. Então, é, eu não. Todo dia eu chorava quando eu deitava a cabeça no travesseiro. Eu não tinha tanta esperança assim, porque eu tinha um complexo de inferioridade. Eu não sabia se eu dava conta de passar na UFMG, de fazer o curso que eu quero, de ir bem no Enem. E eu continuava estudando no cursinho, só que acabou que chegou o Enem, eu continuando ouvindo essas coisas terríveis da minha família nunca me dando apoio na minha escolha. Aconteceu que finalmente chegou o Enem, eu fiz o Enem e tal, dei o meu melhor lá com o que eu tinha, que não era tão bom assim porque a minha base não era boa pelas escolas que eu estudei. E meio que chegou a nota do Enem, eu fui mais ou menos bem, só que acabou que eu não passei. Eu não passei, e o pior de tudo, eu não passei por um ponto. Então, foram os dias que eu mais fiquei sem saber o que fazer da minha vida, porque não passar já é ruim e não passar por um ponto é pior ainda. Então, eu tinha passado em algumas faculdades privadas, só que eu tinha que tomar uma decisão de que eu quero fazer história. Será que eu vou, tento de novo fazer esse Enem e arrisco, perco mais um ano da minha vida, ou eu já faço aqui numa faculdade privada logo e acabou? E eu tinha que tomar meio que essa decisão sozinho, porque eu não tinha apoio da minha família, porque eles não gostavam desse curso aqui. Aí eu meio que falei com minha mãe que eu queria fazer cursinho de novo, mais um ano de cursinho, para tentar estudar história, que ela não queria nem um pouco que eu estudasse história. Então foi difícil falar isso pra ela, que mãe, paga mais um ano de cursinho pra eu fazer uma faculdade que você não quer que eu faça. Só que acabou que eu acho que ela percebeu que realmente era meu sonho, que se eu que na minha cabeça, pensando em desistir todos os dias, eu tinha muita esperança quando eu pensava em mim dando aula, me brilhava os olhos, eu ficava extremamente emocionado pensando só na ideia. Aí finalmente chegou o momento de fazer cursinho de novo, e dessa vez eu estava extremamente decidido de que realmente era isso que eu queria, e eu estudei igual um condenado. Eu chegava muito cedo no cursinho, embora muito tarde, eu fazia exercício, a quantidade de exercício que eu fazia por dia era assim absurda. Mesmo o curso que eu queria fazer, que é história, não sendo uma nota tão alta igual medicina, eu estudava como se eu quisesse medicina mesmo, só que na verdade não. Quando minha mãe viu, foi vendo que realmente eu era apaixonado por isso aqui, eu era apaixonado em dar aula, eu era apaixonado com essas coisas todas do magistério, ela percebeu que não cabia a ela achar bom ou ruim o curso que eu queria fazer, porque eu ia fazer do mesmo jeito. Eu tenho uma linha muito tênue entre ser orgulhoso e cabeça dura. Não sei nem se tem como isso, mas realmente eu sou muito cabeça dura quando eu quero meu objetivo, quando eu tenho certeza que eu vou ser um bom profissional. Tipo assim, não tinha nada, nem ninguém queria me fazer mudar dessa ideia. Então, o que restava para ela era realmente aceitar a ideia de que eu ia ser professor de história. Aí chegou na época do Enem. Eu até agradeço a muitos amigos meus na época do cursinho que me ajudaram, Matheus Dias, ele faz direito também. Daniel estava comigo também esse tempo todo. Eu não entrei muito em detalhes dos tempos difíceis que eu passei, porque eu não quero romantizar isso. Mas se você não tem amigos do seu lado nesses momentos, fica tudo mais difícil. Eu tive pessoas que me levantaram, que me incentivaram, que me ajudaram. Enfim, aí teve o Enem de novo. Aí dessa vez eu passei no Enem. E meio que eu deixei tudo pra trás quando eu vi minha nota, sabe? Foi um momento que. É difícil, velho, lembrar. É difícil lembrar desse momento.
mas eu lembro da sensação quando eu vi minha nota do Enem. E eu percebi que todas as coisas ruins passaram. Eu acho que é até bíblico isso de as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, sabe? Eu acredito nessas coisas. E quando eu vi minha nota, sabe, quando some do pensamento todos os momentos difíceis, todas as vezes que você se sentiu excluído, todos os bullying que você sofreu, quando você vê que seu sonho está sendo realizado, é uma sensação inexplicável, sabe? E eu lembro que eu mandei mensagem pra minha amiga na hora, porque eu tava sozinho em casa, eu falei, velho, eu acho que eu consegui. E é inacreditável quando eu olho pra trás e vejo que eu não estudei nas melhores escolas, eu nunca tive as melhores notas, é, eu nunca tive o melhor psicológico, longe disso. Mas quando você vê que você conseguiu atingir o seu objetivo, é meio que daqui pra frente. E quando eu entrei na faculdade, eu encontrei pessoas incríveis, muitos amigos. Minha sala da faculdade é incrível. Eu não poderia ter escolhido melhores pessoas para estudar esses anos todos na faculdade. E não sei se esse vídeo aqui te inspirou de alguma forma, te motivou, mas o que eu quero te falar é que vale muito a pena todo o esforço. Por mais que seja difícil, por mais que você ache que você não consegue, porque eu te entendo. Eu passei por isso tudo, foi difícil, eu não estava bem psicologicamente, só que na minha cabeça eu tinha um objetivo. E se não fosse por mim, não ia ser por mais ninguém. Se eu não corresse atrás, não ia ter quem me apoiasse, porque não tinha, era só eu e Deus, entende? Então, eu consegui e eu sei que você consegue também. Essa blusa aqui representa isso tudo, todas as lágrimas que eu derramei, todo o suor que eu já derramei, toda a força de vontade que eu coloquei em estar nesse lugar que eu tanto sonhei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, sei lá, deixa o seu like, se inscreve, essas coisas todas do YouTube. Então, adeus.